Fala galera, tudo bem? Matheus Lira aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E a palavra que eu quero trazer hoje é uma palavra de reflexão diante das circunstâncias que nós estamos vivendo hoje. Mas antes de entrar na palavra, eu ia te pedir só para você se inscrever aí no canal, para você deixe seu like, me ajude a compartilhar para que a palavra de Deus ela possa alcançar cada vez mais pessoas, alcançar cada vez mais vidas e mais pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus, ok? E a palavra que eu quero trazer hoje, o tema é no templo e de casa em casa. E isso foi algo assim que veio ao meu coração, e a passagem aqui no livro de Atos, no capítulo de número 5, no versículo 41, a Bíblia fala assim: os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, é dentro disso que eu quero falar hoje. Eu quero trazer uma palavra de reflexão, vai ser mais como se fosse uma conversa, na verdade. Esse tempo que nós estamos vivendo, essa época de coronavírus, pelo mundo inteiro, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, eu creio que nos fez despertar como igreja para duas coisas, né? E a primeira coisa que nos fez despertar foi a importância da internet e da tecnologia nos nossos dias. Por causa do coronavírus, teve que ter medidas de isolamento social e, como consequência, muitos templos foram fechados, né? E com isso a gente deixou de se reunir nos templos, a gente deixou de se reunir como igreja, né? Deixou de ter atividades no templo. Então, consequentemente, a gente ficou mais distante fisicamente, né? E aí a internet, a tecnologia foi o nosso escape e tem sido o nosso escape nessa época de coronavírus, nessa questão de isolamento social, porque através da internet, da tecnologia, tem tido lives, né? Tem tido culto online, tem tido estudos online. Muitas vezes através da internet a gente consegue ver os rostos uns dos outros, né, através do celular, por meio da internet. Então, essa época do coronavírus nos fez despertar e trazer ainda mais a importância da internet, da tecnologia nos dias de hoje, sabe? E eu tenho certeza que a nossa vida ela não vai ser mais a mesma. Mas eu creio também que serve para nos mostrar e despertar como a internet hoje ela pode ser uma ferramenta poderosa, sabe? Para fazer com que o Evangelho de Cristo Jesus se propague ainda mais. E a segunda coisa que nos fez e que me fez despertar, né, como igreja, foi a importância do culto nos lares, para o culto em família. Nos despertou em relação a casamento, nos despertou em relação aos filhos. Por exemplo, muitas pessoas que tinham o dia a dia muito corrido e às vezes não tinha tempo para a família, não tinha tempo muitas vezes para jantar com a esposa ou para jantar com os filhos, por meio dessa quarentena conseguiu ter esse tempo, né? Foi algo que praticamente foi meio que obrigado. Mas ao mesmo tempo, não tendo culto nos templos, muitas famílias, aqui no ministério mesmo, Ministério Profético ID, muitas famílias começaram a se reunir em suas casas. A ceia do Senhor, que não teve como ser celebrada no templo, foi celebrada em suas casas, sabe? A família, aqueles mais próximos começaram a estar mais, começaram a participar, a estar mais juntos. Então, eu vejo que essa época, a circunstância que nós estamos vivendo, despertou para essas duas coisas. Primeiro, para a internet, a importância da internet e da tecnologia. E segundo, para a questão, sabe, da família, do culto nos lares. Porque muitas vezes nós pregávamos sobre Deus no templo, mas não pregávamos sobre Deus em nossas casas. Nós ensinávamos a palavra no templo, mas não ensinávamos na casa. Adorávamos a Deus no templo, mas muitas vezes não adorávamos a Deus na casa, nas casas. E isso foi algo que veio à tona, algo que despertou. E com base nisso eu quero trazer uma palavra de reflexão dentro dos versículos que li.
porque eu creio que como igreja nós precisamos retornar à origem, nós precisamos retornar à essência, nós precisamos retornar à palavra de Deus. E a Bíblia fala que os apóstolos, juntamente com a igreja, com os irmãos, eles todos os dias se reuniam no templo e de casa em casa. E o interessante é que o contexto dessa passagem, desse versículo, os apóstolos eles tinham acabado de sair do Sinédrio e eles estavam alegres porque eles estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo humilhação pelo nome de Jesus. Então, mesmo sendo perseguidos, eles continuavam a se reunir no templo e todos os dias, de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E com isso eu quero falar sobre o templo e eu quero falar sobre a casa. A Bíblia fala que eles se reuniam no templo. Após o Pentecostes, em Atos 2, muitas pessoas começaram a se converter a Cristo Jesus. Sendo que nos primeiros anos do Evangelho, após o Pentecoste, a maioria, se não quase todos, que se convertiam de início ao Evangelho eram judeus. E para os judeus, o templo ele era algo assim muito importante. Né? Para os judeus, o templo era um local super sagrado. Porque para o judeu ali, ainda mais em Jerusalém, era o local onde Deus deveria ser adorado, era o local onde se eram apresentadas ofertas, sacrifícios, era o local onde os sacerdotes e levitas exerciam o seu ofício. Então, para os judeus, eles tinham aquela questão do templo. Então, eles se converteram ao Evangelho, mas mesmo assim continuavam muito se reunindo no templo, até por ainda ter muita coisa do judaísmo, muita raiz, muitas coisas do judaísmo, da lei na vida deles. Então, no início, os irmãos se reuniam muito no templo, né? E quando a gente fala sobre o templo ele era algo assim que no início do Evangelho foi algo muito importante, porque muitas pessoas iam ao templo. Então era fácil para os apóstolos e a igreja se reunir lá e pregar o Evangelho. A Bíblia mesmo fala em Atos capítulo 3 de um aleijado de nascença que foi curado na porta do templo chamado Formosa, e depois ele entra no templo com Pedro e João, e ali é algo sobrenatural, e ali Pedro e João aproveitam a oportunidade para pregar a palavra de Deus, e muitas almas se converteram a Cristo Jesus. Mas ao mesmo tempo, além do templo, a igreja primitiva, os apóstolos, eles se reuniam de casa em casa. E a Bíblia fala de muitos milagres que Deus fez nas casas, sabe? Por exemplo, a Bíblia fala em Atos 10 que Pedro visita a casa de Cornélio. E a Bíblia fala que Cornélio reúne os seus amigos mais próximos e a sua família. E a Bíblia fala que quando Pedro começa a pregar a palavra, o Espírito Santo desce sobre todos os que estavam na casa, e todos foram cheios do Espírito Santo, né? Em Atos 12, por exemplo, quando Herodes manda prender Pedro e ele é libertado da prisão de uma forma milagrosa, a Bíblia fala que quando ele sai da prisão, ele vai até a casa de Maria, que era a mãe de João Marcos, né? E quando ele chega lá, havia muitas pessoas orando. E eu acredito que aquelas pessoas que estavam orando lá, elas estavam orando por Pedro, para que ele fosse liberto, para que Deus fizesse algo sobrenatural. A Bíblia mesmo fala, anos mais tarde, de Paulo saudando Priscila e Áquila, que eram cooperadores de Paulo. E além de saudar de saudar Priscila e Áquila, Paulo saúda, né, a igreja que se reunia na casa deles. Então, eu poderia citar outras coisas. Por exemplo, em Atos 2 mesmo, com a descida do Espírito Santo, os irmãos estavam reunidos em uma casa. Eles não estavam reunidos em um templo, eles estavam reunidos em uma casa. Então, a igreja primitiva eles se reuniam sim no templo todos os dias, mas também de casa em casa. E o que eu quero trazer com isso? Eu vejo que nós como igreja, nós precisamos encontrar um equilíbrio entre o templo e as casas. Pois por algum tempo a igreja deixou as casas de lado e passou a focar apenas no templo. Mas aí eu pergunto, o templo é importante? Para mim sim, o templo é importante.
Porque no templo nós nos reunimos como igreja, juntos, irmãos, em comunhão. Lá no templo há líderes que Deus levantou para nos instruir, para nos discipular, né? O templo muitas vezes vai ser um local onde você vai crescer espiritualmente, onde você vai crescer socialmente. Eu mesmo, por exemplo, teve muitas coisas que eu aprendi no ministério. Eu cresci espiritualmente, mas também cresci socialmente, no relacionamento social. Também cresci em responsabilidade, porque o ministério, o templo me ensinou a ser mais responsável. Os meus líderes me ensinaram a ser responsáveis, sabe? Então o templo ele é importante por diversas outras coisas. Nós não podemos excluir o templo. Mas a questão é que nós colocamos o templo como prioridade. E nós acabamos deixando as casas de lado. E quando a gente fala de casa, nós estamos falando de família. E família, para Deus, é algo fundamental. O meu apóstolo José Carlos fala que a igreja ela é constituída de famílias. E isso é verdade. Mas como estão as nossas famílias? Como estão as nossas casas? Porque muitas vezes nós nos reunimos para adorar, para orar, para jejuar no templo, mas não fazemos isso em casa. Muitas vezes nós pregamos e ensinamos a palavra de Deus no templo, mas nós não fazemos isso dentro da nossa casa, né? Muitos líderes mesmo, eles oram pela igreja, mas não oram por sua família. Eles discipulam pessoas, mas não discipulam seus filhos. Eles conversam sobre o casamento de outros, mas não conversam sobre seus casamentos. Conversam com os filhos de outros, mas não conversam com os seus filhos. E isso muitas vezes acaba resultando em uma hipocrisia. Nós acabamos muitas vezes sendo hipócritas, quando muitas vezes nós só priorizamos o templo e deixamos a nossa família de lado. Deixamos a nossa família para segundo, terceiro ou até quarto plano, né? Então, nós precisamos despertar e encontrar um equilíbrio entre o templo e as casas. Essa semana eu estava assistindo a live do pastor Anderson Silva com a Ana Roque e teve algo interessante que o esposo da Ana Roque falou, que a Bíblia fala que aquele que ama a Deus deve amar o seu próximo. Mas quem é o meu próximo? Muitas vezes a gente acha que o nosso próximo é só aquele que está lá fora, que ainda não conheceu Cristo Jesus, que precisa de ajuda, mas o meu próximo também é aquele que está dentro da minha casa. É o meu cônjuge, são os meus filhos. E nós precisamos entender que depois de Deus é a nossa família. Depois de Deus, a família ela tem que ser a prioridade. Então eu vejo que nós como igreja precisamos encontrar um equilíbrio entre templo e casa, sabe? Entre igreja e família. E quando a gente fala sobre igreja e família, não é algo separado, né? Não é algo separado. É algo que trabalha junto. Por exemplo, Paulo diz que aquele que não consegue governar a sua casa, como é que ele vai conseguir governar a igreja de Deus? Então, se eu não ajo, não tenho atitudes corretas de autoridade, de liderança, de governo dentro do meu lar, como é que vai ser na casa? Como é que vai ser no templo? Então, templo e casa são duas coisas que não são separadas. Então nós precisamos, como igreja, eu vejo, alcançar esse equilíbrio. Como a igreja primitiva, todos os dias, né? Eles se reuniam no templo e de casa em casa. E eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. E algo interessante sobre as casas na igreja primitiva é que quando eles começaram a ser perseguidos e eles começaram a sofrer restrições a pregar Jesus publicamente, eles iam para as casas. O escape deles eram as casas. E ali o evangelho continuava crescendo de uma forma, sabe, sobrenatural. Continuava crescendo de uma forma sobrenatural. E eu acredito que haverá dias ainda difíceis depois do coronavírus. Talvez, como igreja, sofreremos tempos de perseguição. Talvez, e quando não se surgir alguma lei que a porta do templo tem que fechar, para onde iremos? Então, a prioridade é a casa, sabe? A prioridade é a família. Mas nós não podemos desprezar o templo. O templo, ele é importantíssimo. Mas a casa, a família, é a prioridade.
Então eu acredito que Deus está usando esse tempo para nos despertar como igreja, para nos despertar como filhos e entender que depois de Deus, a família é a prioridade. E eu acredito realmente que se nós tivermos famílias unidas, aliançadas, curadas, saradas, libertas, nós teremos uma igreja totalmente diferente. Uma igreja que aí sim influenciará. E é essa palavra de Deus que eu deixo para o seu coração nesse dia, uma palavra de reflexão, e que Deus possa te abençoar cada vez mais. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus.